Olá, meus queridos amigos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Para quem não me conhece, eu me chamo Mari Cavalini. Sejam bem-vindos a este canal e eu quero compartilhar aqui com vocês hoje um assunto, né, que tem transformado a minha vida e que eu espero que ajude vocês também e que mudou completamente a minha visão de mundo, tá? Vocês sabiam que o universo é regido por leis? Pois é. Assim como nós seguimos as nossas leis aqui, que mantém tudo isso organizado, as regras para que a gente não entre num verdadeiro caos, o universo também tem suas leis, tem suas regras, né? Baseado nos ensinamentos do livro O Kybalion, você conhece esse livro? Você já ouviu falar esse livro? Conte aqui, comente para que eu possa saber. Baseado nos ensinamentos deste livro, o universo é regido por leis. As leis são 7. Esse vídeo aqui, eu não vou especificamente adentrar nas leis, né? Porque aqui o intuito é falar mais sobre a filosofia hermética, para que a gente possa depois entender as leis, tá? Então, entendendo a filosofia hermética, a gente vai para as leis, para que a gente não fique lá perdido, né? Quando a gente fala de conhecimento hermético, fechado, sei lá. Para que se tem datado esse conhecimento há mais de 5.000 anos que se tem datado. E ele se iniciou no Antigo Egito, onde os mestres responsáveis por disseminar o conhecimento do ocultismo, do esoterismo, da arte da alquimia e da astrologia, esses mestres foram formados no Antigo Egito. E eles foram os responsáveis por disseminar esse conhecimento pelos povos e nações. Porém, quem formou esses mestres? Esses mestres foram formados por um homem chamado Hermes Trismegisto. Hermes Trismegisto, ele é considerado para egípcios e gregos o pai da sabedoria. Era um homem de tamanha sabedoria e conhecimento, por isso que ele é chamado Trismegisto, 3 vezes o grande, o mestre dos mestres. Então, quando a gente fala de Hermes Trismegisto, alguns adjetivos vêm à nossa cabeça. Por exemplo, comunicação, criatividade, espiritualidade, conhecimento e por aí vai. Ou seja, é como se essa figura ela tivesse a harmonia da trindade, né? Que é mente, corpo e espírito em harmonia, né? A própria palavra Kybalion, pelo que eu pesquisei, pelo que o próprio livro, né, cita, Kybalion vem de um compilado de ensinamentos que vinha de um plano superior. É como se não fosse daqui, eu imaginando, Mari, imaginando. Então é como se não fosse daqui, né? Um conhecimento que vem de um plano superior. Olha, isso daqui é poderoso, isso daqui, né, transforma. Então isso daqui é um Kybalion. Então eu imagino que seja isso. Então ali dentro desses conhecimentos iam se compilando e aí se chama de Kybalion. Se chama de Kybalion. E Cabala, né? Kybalion também vem derivado de Cabala, que é o quê? Um conhecimento passado de mestre para aluno. Porém, esse aluno, ele precisa estar preparado, ele precisa ser um iniciado para receber esse conhecimento, né? Então, voltando aqui sobre a filosofia hermética sobre Hermes Trismegisto. Hermes Trismegisto, essa figura emblemática, né? Que, né, depois que ele faleceu, que ele não estava mais nesse plano aqui, os egípcios adotaram ele como Hermes e o Egito adotou ele como um deus chamado Tote. Então, para o Egito é o deus Tote. Para os gregos, ele é Hermes, né? Que Hermes, se a gente buscar aí, a gente vai ver que Hermes é como se fosse o deus da comunicação, o deus do comércio, das vendas, né? Ou seja, então aí a gente já vê que aquele chapeuzinho dele com asas aqui já significa muita coisa. Então, uma pessoa muito inteligente, muito sábia. Então, Hermes Trismegisto, ele é o responsável por esse conhecimento, pelas leis, por trazer as leis. E isso, gente, é um conhecimento muito poderoso, tá? Porque, assim, a partir do momento que a gente passa a entender isso daqui, como que funciona o universo, como que funciona a nossa lei, isso é muito poderoso, no sentido de bom, mas no sentido de mal também. Isso explica muita coisa, porque que, por exemplo, na Idade Média, muitas pessoas, elas foram mortas, elas foram queimadas, elas foram enforcadas, ou seja, porque não se poderia passar certos conhecimentos, né? Porque conhecimento é poder. Então, imagina você estar em uma época em que ter conhecimento é sinônimo de perigo, né? Ainda mais se eu tenho e eu resolvo passar esse conhecimento, pior ainda, ou seja, eu sou uma pessoa perigosa e eu estou trazendo perigo para mim mesmo.
Por isso que quando a gente fala de alquimia, né, pensava-se que a alquimia era o que? Era a arte de transmutar minério em ouro. Porém, nós sabemos que não é isso. A verdadeira alquimia não é isso. Não é transformar minerais em ouro, né? Ou seja, era tudo camuflado justamente para se manter em segurança, manter-se em segurança e manter o conhecimento também em segurança. O próprio livro, ele fala assim, ó: quando os ouvidos do estudante estão prontos para ouvir, então vem os lábios preencher-nos com sabedoria. Ou seja, é um conhecimento que ele não vai chegar para você na hora, em qualquer momento. Ele vai chegar para você quando você estiver preparado para isso. Primeiro, porque para você compreender, você precisa ter um certo nível de consciência, né, para você entender, porque não é um livro que você lê aqui e você compreende facilmente na primeira leitura. Hoje, se você ler esse livro, você entende uma coisa. Daqui a um mês, se você ler ele outra vez, você vai entender outra coisa, ou seja, são camadas de conhecimento, né, porque a gente sabe que a nossa realidade, ela é como uma cebola cheia de camadas e que, na verdade, nós só conhecemos duas, né? Assim, que é o quê? Que é a realidade que nós vivemos, essa física, e a realidade dos sonhos, que também não deixa de ser uma realidade, né? Então, por isso que era chamada de hermética, é fechada, é selada. Eu mesma, quando esse livro chegou para mim, eu senti uma alegria imensa, porque é como se eu já conhecesse, né? Ali inconscientemente é como se eu buscasse por ele. E você sente uma alegria imensa, porque você sabe que tem alguma coisa ali dizendo tem algo a mais, tem algo a mais. E quando chega um conhecimento desse para você, você não sabe explicar a felicidade que é você começar a ler e você compreender aquilo. E é por isso que a gente se sente na obrigação de passar isso para outras pessoas. Porque assim como eu tenho certeza que existem outras pessoas também que gostariam de receber esse conhecimento e também gostariam de compreender melhor, né? Eu costumo ler e eu leio enquanto eu não compreendo aquilo de verdade, assim, no meu nível ali de consciência, eu fico ali martelando até eu entender, né? Tanto que eu fiz uma analogia, eu fui lá na cozinha, peguei meu pote hermético e eu botei a imagem de Hermes e o pote hermético. E eu falei assim, não, vamos lá. O que essa figura tem a ver com esse pote? E Deus me mostra o que essa figura tem a ver com esse pote. Porque o pote estava dizendo que era hermético, né? E daí eu compreendi. Qualquer coisa que eu colocasse dentro daquele pote, se eu virasse o pote, não ia vazar. Não ia sair dali. A mesma coisa, nada também iria entrar. Nem o ar ali dentro iria entrar, ou seja, não iria contaminar o alimento que eu colocasse ali dentro. Então eu entendi o hermético do fechado, do selado, ou seja, não era um conhecimento que precisava e que poderia passar para todo mundo, né? Primeiro porque você tem, dependendo da época, os riscos que você corre, e segundo porque nem todo mundo compreende o que está sendo dito, o que está sendo passado, o que o mestre quer passar. Então, a filosofia hermética é isso, é um compilado de ensinamentos sobre as leis que regem o nosso universo, que precisavam ser mantidas sigilosamente e que eram passados de mestre para estudante. Aqui, ó, tem outra frase muito forte que diz assim, ó, gente, ó, os lábios da sabedoria estão cerrados, exceto aos ouvidos do entendimento. Ou seja, eu posso falar, e a pessoa ela não vai compreender. Os meus ouvidos não estão prontos para ouvir, entende? Então, os lábios da sabedoria estão cerrados, ou seja, eu não entendo o que a pessoa está dizendo, exceto aos ouvidos do entendimento. Ou seja, eu preciso ter um certo nível de consciência para que eu possa entender aquilo dali. Então, não adiantava passar todo esse conhecimento. Então, esses mestres, eles acreditavam que não adiantavam lançar pérolas aos porcos, né? Porque uma linda pérola para um porco não significa nada. Ele não tem noção do que é a beleza que é uma pérola. E nós sabemos que nós não estamos falando de pérolas. Então, o que eles olhavam? Leite aos bebês e alimento sólido aos homens fortes. Isso é forte, gente. Por quê? Imagina você dando um alimento sólido para um bebê que não tem o sistema digestivo
desenvolvido para receber aquele alimento. O que vai acontecer com ele? Ele vai adoecer, aquilo não é próprio para ele. Então aí a gente já entende do hermético, filosofia hermética, é fechada, é selada, né? Não é para todo mundo, ou seja, você precisa estar preparado para receber, ou seja, você dar um alimento sólido para quem? Para um homem forte. Aí sim, eu posso passar um conhecimento para alguém que já está num estado de consciência, que consegue compreender o que o livro diz, né? Isso é dar alimento sólido a um homem forte. Aos bebês, leite. E tá tudo certo. Outra preocupação também desses mestres era para que essa filosofia, esse conhecimento, ele não fosse levado num nível que gerasse uma crença, em cima dessa crença se tornasse uma religião. Por quê? Porque é um conhecimento que ele não pertence a ninguém, ele não veio de nenhum lugar, ele não pertence a um país específico. Então eles também tinham cuidado com relação a isso, porque nós sabemos o que a religião ela faz. A religião, ela aprisiona e ela não liberta. E esse conhecimento aqui, gente, é conhecimento para libertar e não aprisionar. Então, os mestres também, eles tinham esse cuidado. Porque imagina, você passa um conhecimento ali e de repente aquilo se tornou uma religião. Então você, na verdade, ao invés de libertar, você aprisionou. Então a filosofia hermética, o Kybalion, ele é sobre os ensinamentos das leis universais, né? Então, se esse vídeo chegou para você, eu acredito que é porque você já está buscando esse conhecimento. O intuito aqui é justamente esse, me conectar com pessoas que estão nesse processo de expansão de consciência e o que eu estiver compreendendo, passar como num diário aqui. E eu tenho certeza também que eu vou aprender muito com vocês. Assim como esse livro chegou para mim há 3 anos atrás, né, que quando eu li isso daqui, né, eu me senti assim numa imensa alegria, porque significa que eu já estava sendo preparada para receber esse conhecimento e possivelmente, gente, esse conhecimento já deve ter chegado para mim bem antes, porém eu não estava num estado de consciência para poder ver, para poder entender, né? O próprio livro diz o seguinte, ó, de modo que, de acordo com os ensinamentos, a passagem desse livro àqueles prontos para a instrução atrairá a atenção daqueles que estão preparados para receber o ensinamento. Da mesma forma, quando o pupilo estiver pronto para receber a verdade, então este pequeno livro chegará até ele ou ela. Tal é a lei, o princípio hermético de causa e efeito. Em relação com a lei da atração, juntará lábios e ouvidos, reunirá pupilo e livro. Assim seja. Gente, quando eu li isso daqui, eu confesso pra vocês que eu me sentia assim, eu não sabia explicar. Tanto que eu até escrevi aqui, eu grifei, ó. Eu grifei e eu escrevi mais ou menos o que eu estava sentindo. Porque é aquela busca, né? Quando a gente está no processo de expansão de consciência, de autoconhecimento, a gente sempre que tem, a gente sabe, a gente sente que tem alguma coisa a mais. Tem alguma coisa, mas não é possível que seja só isso daqui. E quando você começa a receber esse tipo de conhecimento, você se sente assim, como se você estivesse se libertando ou entrando em algo que você talvez já conhecesse, porém você só não se lembra, né? Então, eu espero que eu tenha te ajudado de alguma forma. Nos próximos vídeos eu vou adentrar as leis, tá? E que você venha fazer parte aqui comigo dessa comunidade desse diário de expansão de consciência. Sejam muito bem-vindos. Eu peço que você se inscreva no canal, que se você gostou, deixe seu like ou compartilhe com alguém que queira conhecer sobre filosofia hermética, que queira entender resumidamente sobre filosofia hermética. E seja muito bem-vindo e até o próximo vídeo. Beijo!